que o Sylvester Stallone é um dos maiores atores de todos os tempos. Você que me segue aqui no canal há mais tempo sabe que isso é um fato incontestável, certo? Mas durante a década de 90, o Sylvester Stallone estava passando por uma grande crise em sua carreira cinematográfica. Todos os filmes dele floparam absurdamente. Oscar, Minha Filha Quer Casar, foi um flop de bilheteria. Era naquela época que ele estava tentando imitar o Schwarzenegger e também fazer filme de comédia, mas a gente sabe que o Stallone não é engraçado, então os filmes todos floparam. Ele tentou também fazer aquele filme lixo que é O Juiz, que é talvez aí dos piores filmes de todos os tempos, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a adaptação de 2012 e comparei esse filme com o do Stallone de 94, que eu nem preciso ir muito longe porque é um filme péssimo, um filme terrível. Mas ao longo desse tempo, dos anos 90, teve alguns filmes ali perdidos que foram bons, mas que passaram despercebidos, como é o caso, por exemplo, do Demolidor, que ele fez com Wesley Snipes, mas nesse vídeo aqui eu vou falar de Cliffhanger, que é traduzido aqui no Brasil como Risco Total. Então, sapeca o like nesse vídeo, pegue a sua pipoca e vamos aqui falar sobre um dos maiores clássicos da carreira do Stallone, beleza? Gabe Walker é um alpinista muito profissional, muito talentoso, que tem anos de experiência e ele decidiu fazer uma incursão ali com alguns amigos e também a namorada de um dos amigos dele, que é inclusive interpretado pelo Mike Hooker, que quem não conhece, fez aí o nosso queridíssimo irmão do Daryl na série The Walking Dead. E também fez o pai do Senhor das Estrelas, ou considerado o pai do Senhor das Estrelas, na franquia Guardiões da Galáxia. Então, a gente tem ali uma história de amizade, que ao mesmo tempo é uma história de vingança, né? Então esse é o ponto alto desse filme, né? Uma história de amizade entre o Gabe e o personagem do Mike Hooker, e também uma história de vingança, porque eu vou dar logo esse spoiler aqui, isso aqui tá no trailer do filme, é um dos plots do filme, tudo se inicia aqui, logo nos primeiros 10 minutos de filme é que isso acontece, uma das cenas mais tensas do filme, que é uma cena onde o Gabe, ele precisa fazer com que a namorada do Mike Hooker no filme passe da corda pro outro lado, ele passa de um lugar para o outro, é um grande alpinista, ele é experiente em esportes radicais, mas especificamente escalar montanhas de alto porte, né? Montanhas extremamente grandes. Desculpa pelo pleonasmo, o português aqui tá errado, mas vocês entenderam, né? Ele escala montanhas muito altas. E junto de seu melhor amigo, o Hal, que leva a sua namorada numa excursão que o Gabe vai fazer, vai mostrar para ela como é que funciona esse esporte, eles vão fazer o rapel. Só que em determinado momento, tudo tá bem, tudo tá de boa ali, o Gabe também leva a namorada dele. Só que em um determinado momento, a namorada do Hal, ela acaba sentindo muito medo, ela fica com medo da altura. E o Gabe fala, cara, não olha para baixo, simplesmente continua indo até você chegar até lá. Mas ela ficou tão desesperada, mas tão desesperada, que ela acabou rompendo, ela colocou o próprio peso dela sobre a corda, e isso acabou fazendo com que a corda rompesse e ela caísse e morresse, né? Enfim, nesse sentido o Hal começa a culpar o Gabe, que não protegeu, não salvou ela, mas a questão é que realmente não deu tempo. E aí tem uma passagem de tempo no filme, o Gabe vai embora, depois volta, ele se sentiu muito culpado e foi acusado pelos amigos de acabar abandonando eles naquele momento muito difícil. E ali, o que tinha tudo para ser ali um plot, né, um filme mais dramático e tal, vira um filme de suspense. E aqui que entra o grande poder desse filme, cara, que é o suspense, né, o thriller, o clássico thriller. Só que em um determinado dia, Gabe precisa contratar uma nova missão. Contratar uma missão é foda, né? Bom, vamos lá. Em 3, 2, 1, vai. Só que o grande ponto do filme aqui é justamente o roubo de cargas preciosas. Um grupo de mafiosos, né, de assaltantes, um deles interpretado pelo John Lithgow, que é um dos maiores atores do cinema, ele contrata ali alguns detetives, alguns policiais que são corruptos, né, para ajudar ele nesse roubo. Só que em determinado tempo, um desses policiais, que é um pouco mais honesto, acaba descobrindo ali a situação e saca a arma, e aí começa um tiroteio, uma porradaria ali no avião, e aí nesse sentido
a mala cheio de dinheiro, cheio de dólares ali, acaba sendo perdida no meio das montanhas. E aí que entra o Gabe Walker. Esse pessoal que é mafioso contrata esse grupo de alpinistas para ir resgatar essa mala. Só que quando o Gabe e sua equipe chega lá, eles acabam sendo sequestrados, né, por esse mafioso aí, e eles acabam sendo reféns. Então, para que eles não sirvam de testemunha, os vilões sequestram eles, aprisionam eles e dizem: depois que vocês resgatarem o dinheiro, nós iremos matar cada um de vocês. Eles deixam isso claro a todos os momentos. E cara, um dos pontos principais desse filme aqui é justamente a tensão que é construída ao longo da história. Eu vi algumas críticas, né, do público e também da crítica, dizendo que o filme não é nada demais, que ele é um pouco clichê. Eu discordo plenamente, eu não acho um filme clichê. Acho que para os padrões da época ele era um thriller muito bom, sabe? A construção do suspense nesse filme ela é muito boa. Começa com uma cena de drama, né? Então dá a entender ali que não vai ter cena de ação, que não vai ter nada além do drama. E poderia simplesmente ser assim: vamos explorar então o resultado, né? As consequências dessa perda que eles tiveram no começo do filme, né? Da namorada do Hal. Mas não, eles foram para outro caminho, que é o caminho do suspense, que é o caminho do roubo dessas pedras. Mas aqui tudo isso está linkado com essa morte do começo, porque agora o Gabe vai ter a chance de se redimir, de salvar as pessoas. E aí, continuando, né, a história aqui do filme, o grupo de mafiosos começa a ir atrás das joias, só que o Gabe começa a perceber o seguinte: esses caras são bandidos, nós não vamos ajudá-los. Então ele começa a negociar essa mala de dinheiro. Olha, você liberta o meu amigo, que eles pegaram o Hal como refém, e aí eu dou pra você o dinheiro. Só que, obviamente, o Gabe é o cara mais esperto, porque ele sabia que os caras iam matar eles depois que ele entregasse a mala com os dólares, né? Então ele simplesmente se livrou das malas. E aí, claro, começa uma cena de ação, porrada pra tudo quanto é lado. Só que diferente dos outros filmes do Stallone, não é porrada o tempo inteiro, sempre. E não é tipo assim como Rambo, por exemplo, que é aquela coisa toda exagerada. Não. Cara, me lembrou um pouco Esqueceram de Mim, sabe? Não, Esqueceram de Mim não. Me lembrou um pouco filme de terror, sabe? Que a cada momento do filme o vilão lá, o serial killer, vai matando um a um. Pois é, aqui é o inverso, né? O Gabe Walker vai matando um vilão atrás do outro. E as cenas são gráficas, tem gore ali, é muito bem feita, né? Mas eu chego lá. Perseguidos, diálogo vai, diálogo vem. Um filme cheio de diálogos que eu achei muito interessante. Geralmente os filmes do Stallone não tem muitos diálogos, e aqui tem, então eles param para explicar algumas coisas. Entre o personagem principal, né, entre o Gabe e a Jessie, que é a namorada dele, funciona super bem. Os atores são bem carismáticos, funciona bem a química entre eles. Então, apesar de não ter tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é lado o tempo todo, é um filme que ele se sustenta pelo desenvolvimento dos personagens e pelo suspense. Você quer entender até onde aquela história vai levar. A gente sabe que no final o Stallone vai vencer, os caras vão morrer, mas tem riscos aqui. Alguns personagens que você se importa, eles morrem no meio do caminho. Eu não vou dar spoiler pra não... Sabe, eu não gosto de contar a história do filme como um todo. Então eu só tô trazendo esse filme aqui pra você assistir, porque é muito bom. Então vale a pena você assistir esse filme, tá? Já diga-se logo aqui, é um filme excelente do Stallone. E eu não tô falando isso só porque eu sou fã do cara, não. Porque realmente o filme é muito bom. Que é o vilão do filme, interpretado pelo John League e tal. Ele começa a ficar pistola. Pô, o cara acabou com os meus dólares. Agora eu vou matar todo mundo. Vou matar os caras e tal. E aí a primeira coisa que ele faz, uma das primeiras coisas, é que tem uma cena que pra mim é excelente. Isso prova o quão bom é esse vilão. E o quão importante é, num filme de ação, num filme de suspense, você tem um vilão que ele não tem medo de ser vilão. Ou seja, ele mata o personagem, mesmo que aquele personagem ali ele seja importante pra trama, a gente se importe com ele. Muitos filmes não têm essa coragem de matar um personagem que a gente se importa, sabe? E aqui eles fazem isso. Não que a mulher dele, a gente se importa com ela, porque ela é uma vilã, né? Mas essa cena que ele mata ela, pra mim foi uma das maiores surpresas, porque ele mostrou ali que, mano, eu não tenho nada a perder. Se você não fizer o que eu tô mandando, eu vou acabar com todo mundo aqui. Então ele mata a mulher que ele supostamente ama, né? E acabou. E ali, claro, todo mundo agora, né? Tanto o Stallone, né? Tanto o Gabe quanto o Hal pensam assim: agora ferrou. Agora esse cara aqui não tá pra brincadeira. Então começa a caçada. Todos eles começam a perseguir o Gabe e o Hal. Eles se separam, um fica com os reféns e o Gabe começa a fugir junto com a Jessie.
Depois de um determinado tempo, o Gabe e a Jessie são alcançados por um dos vilões que, pra mim, assim, cara... Sabe uma coisa que é muito interessante num vilão? É que quando ele te dá ódio, você deseja que o vilão se foda, cara, é porque o ator foi bem. Porque pra você sentir raiva de um personagem ao ponto de, mano, eu quero que esse cara se dane, velho, é porque o ator tá bem, o personagem foi bem construído. Ele é um personagem que quase não fala nada, tá? Mas ele é imponente, ele representa a ameaça ali. Eu não vou entrar em detalhes da sequência dele de luta com o Stallone, porque vale a pena cada minuto que você vê, porque é muito satisfatório, tá? Excelente. Então vamos avançar um pouquinho no filme. E talvez um dos momentos mais emblemáticos desse filme é quando um determinado personagem específico morre. Ele não aparece tanto assim no filme, mas o pouco que ele aparece é suficiente, pelo menos foi pra mim, pra você se interessar pela vingança que podem fazer em relação a ele, sabe? É importante você ver esse filme, cara, não como um filme aleatório do Stallone. Cara, eu não tô dizendo que é um filme que vai mudar a sua vida, mas é um filme que ele é um pouco diferente daquilo que você tá acostumado a ver na carreira do Stallone. E é por isso que eu falei no começo do vídeo que esse filme aqui praticamente salvou a carreira do Stallone na década de 90. Não, ele acabou se tornando um filme isolado junto com o Demolidor, porque na década de 90 foram os dois únicos filmes que fizeram dinheiro, que fizeram bilheteria, que foram aclamados pela crítica, né? Mas, cara, vale a pena cada minuto, cada segundo desse filme. E como eu sempre deixo claro aqui, eu não gosto de contar o final do filme, embora você já deve saber aí, você já deva saber qual que é o final. Afinal, a gente tá falando de um filme de ação com o Stallone, então obviamente que no final você já sabe o que esperar. Mas o problema não é o que acontece, ou se é previsível ou não, é como isso acontece. E aqui a gente tem cenas de ação extremamente criativas, suspense cadenciado, suspense muito bem feito, sabe? É tudo feito na medida. É um filme que te deixa tenso, cara. Você fica tenso pra cacildas com esse filme aqui. Porque ele consegue construir a tensão. E quando esse personagem que eu tô falando, que ele não aparece muito no filme, mas que você se importa com ele, quando ele morre, você sente essa morte e, cara, quando vão atrás do cara que matou ele, é sensacional, assim, é muito satisfatório você ver o cara descendo a porrada no cara e... Cara, apenas assista, só assiste esse filme, faz esse favor pra tua vida, mano. Ainda mais se você é fã do Stallone, né? Então, cara, é isso. Risco Total ou Cliffhanger é um dos melhores filmes da carreira do Stallone. É disparado aí no top 5, sabe? É muito bom mesmo. Minha nota pra Risco Total é 9,5. A única coisa que eu não gostei desse filme aqui é que o final ele não é excepcional, sabe? Como eu falei, o final ele é previsível, tá? Mas a forma como eles fazem esse final, mesmo sendo previsível, é inventivo. Mas não deixa de ser previsível, então isso me tira um pouco. Pô, esperava uma coisa um pouquinho acima. Mas tirando isso, cara, é um filmaço, vale muito a pena você assistir. E tá disponível no... Eu não sei se é no Paramount Plus ou no Prime Video. Não, é no Prime Video. Tá disponível no catálogo do Prime Video. Vai lá, assiste, faz esse favor pra tua carreira de cinéfilo. E depois comenta aqui o que você achou desse filme. É clichê? É um filme previsível? É ruim? É o pior do Stallone? É o melhor do Stallone? Comenta aqui, eu quero debater sobre esse clássico da carreira do Stallone. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o nosso canal, porque esse canal aqui não é só meu, é de vocês também. Ajudar esse canal aqui a chegar a muito mais pessoas. E antes que vocês comecem a falar por aí, sim, cara, o meu dedo é torto. Fazer o quê? Todo mundo com suas deficiências, não é mesmo? É isso, pessoal. Um abraço. Valeu.